Bom dia, bem-vindos a mais um Momento com a Palavra. Hoje começa uma nova semana, segunda-feira. Muita gente vai atrás das suas ambições e todas as pessoas têm ambições, ok? Toda a gente tem desejos que gostaria de ver realizados na sua vida. A questão é o que é que fazemos ou não por eles. Há pessoas que talvez tenham baixado os braços, mas as ambições continuam lá, só que elas estão enterradas. Há outros que esta semana vão lutar um pouco mais para atingir a ambição A, a ambição B, querem progredir na carreira, querem ter boas notas na faculdade, querem continuar a progredir no seu desenvolvimento pessoal, querem servir a sua família melhor, enfim, toda a gente tem ambições. E hoje nós vamos falar da grande ambição da alegria. A grande ambição da alegria. Em que todas as ambições da nossa vida, sejam elas quais forem, devem estar submetidas, devem afluir para esta ambição. Porque se não afluírem para esta ambição, são ambições passageiras, muitas vezes até egoístas, só servem para a própria pessoa e não resultam naquilo que é o propósito da nossa vida. Qual é o propósito da nossa vida? Glorificar a Deus, tendo prazer, satisfação nele. E servir o próximo. Então, Filipenses, capítulo 1, versículo 19, e que possamos fazer este ajuste nesta semana, que possas começar esta semana, hoje mesmo, a pensar como é que eu vou atingir esta grande ambição que deve ser a da minha vida. Como é que eu vou fazer com que esta semana possa servir esta maior ambição? Como é que eu posso enquadrar todas as outras ambições da minha vida, o que eu quero para mim, o que eu quero para as pessoas que estão à minha volta, o que eu quero, enfim, como é que eu posso fazer afluir essas ambições para esta maior ambição? Então, começa a semana assim. Eu desafio-te a começares esta semana assim. Então, Filipenses 1:19. Porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. A minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que em toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Até aqui para já. Então o apóstolo Paulo está preso. Nós temos falado sobre isso. O apóstolo Paulo, na prisão, tem boas memórias das boas amizades que ele tem com os filipenses, que o ajudavam, tanto financeiramente, que se colocavam lado a lado com ele, não se envergonharam do estado em que ele estava, preso, mas permaneceram solidários com ele. Então, Paulo tem alegria nos amigos que tem. E Paulo diz, eu estou certo de que as vossas orações, aliadas ao poder do Espírito, vão fazer com que eu possa estar em liberdade. Paulo tem o desejo de se voltar a reunir com os filipenses. E Paulo sabe a importância da intercessão dos outros, aliado ao poder do Espírito. E nós não podemos menosprezar o transpor a barreira, transpor a fronteira, a linha que muitas vezes nos faz ficar seguros no nosso local de conforto, mas que acaba por ser mais destrutivo para nós, que é o não irmos e expormos o coração a amigos nossos, amigos maduros, amigos cristãos, saudáveis, diante de quem nós abrimos o coração e pedimos oração. Okay? É fundamental para qualquer pessoa, para qualquer cristão, ter um amigo, 2, 3, enfim, que ore por ele. Então, salte dessa fronteira do medo ou da vergonha, do que for, do orgulho, e pede oração por ti, pela tua vida. E depois, versículo 20, Paulo diz, a minha ardente expectativa e esperança, e isto alia-se àquilo que ele acabou de dizer, a minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E aqui está a grande ambição de Paulo. É que na sua vida, seja morrendo, seja vivendo, com ousadia, ou seja, com coragem, colocando tudo, colocando todas as fichas na mesa, tudo, Paulo, vivo ou morto, ele sabe que Cristo será engrandecido no seu corpo, por meio da sua vida. Esta é a grande ambição de Paulo. Que o nome de Jesus seja famoso. Que o nome de Jesus seja honrado pelo seu amor, pela sua obediência,
pela sua entrega, pelo seu serviço, pelo seu envolvimento na vida dos outros. Okay? Então, Paulo tem esta grande ambição. Esta é a grande ambição da alegria. Engrandecer Jesus. Seja estando vivo ou seja estando morto. E Paulo vai desenvolver essa ideia a partir de agora do versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Então, por um lado, Paulo está a dizer, para mim, estar vivo é servir a Cristo. Okay? Estar vivo é fazer com que Cristo seja conhecido, com que Cristo mude vidas, com que vidas possam ser alcançadas por um perdão que nunca viveram, por uma alegria que nunca experimentaram, por uma esperança que não encontram em lugar absolutamente mais nenhum, que possam ter uma estrutura de vida, uma forma de encarar a realidade totalmente diferente, totalmente edificante, construtora, que leva ao desenvolvimento, que leva à maturidade, que leva ao crescimento, que leva a uma vida verdadeiramente feliz, bem-aventurada. Então, Paulo sabe que se viver, ele vai fazer isto. Paulo sabe que se ele morrer, ele vai estar com Cristo. O Cristo que ele ama, o Cristo que ele serviu, o Cristo por quem ele deu a vida. E isso para ele vai dizer, é muito melhor. Ele vai dizer mais à frente. Então, vejam, versículo 23. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, Paulo sente-se pressionado, como se duas cordas, uma a puxar para um lado, outra a puxar para o outro. Por um lado, ele quer servir as pessoas que estão à sua volta. Por outro, ele quer finalmente estar com Cristo. Finalmente poder dar um fim às batalhas internas. Finalmente dar um fim às quedas, aos pecados, àquela luta que Paulo sente, que nós todos sentimos, que tu e eu sentimos e que tantas vezes nos deixam cansados, desanimados, frustrados, de que as coisas que sabemos que temos que fazer não fazemos e as coisas que sabemos que não devemos de fazer acabamos por fazer. Então nós vivemos esta luta, esta tensão constante e isso cansa. Isso é desgastante, ver o sofrimento à volta, ver a injustiça virada para os outros, virada para nós, estar constantemente nesta tensão, cansa. E estar com Cristo é finalmente ver Cristo face a face, é finalmente amá-lo de uma forma perfeita, de uma forma completa, não mais dividido em lealdades superficiais, não mais termos que ter a vergonha de pedir perdão por pecados e alguns deles pecados crónicos recorrentes. Óbvio que é muito melhor estar com Cristo. É muito melhor estar com Cristo. Agora vejam o versículo 24. Mas por vossa causa é mais necessário que eu continue a viver. Por vossa causa é mais necessário que eu continue a viver. Então Paulo aqui não pensa só nele e no desejo de alívio. Okay? E às vezes o desejo da morte é algo que chega à vida de muita gente ou que já chegou à vida, se calhar, da maior parte das pessoas em determinado momento da vida, para exatamente poder encontrar alívio para as suas lutas, para finalmente pôr um ponto final à dor que sente, à angústia da alma que sente, à perda da alegria do desejo de viver, à perda da alegria das pequenas e das grandes coisas. Então o alívio pessoal já certamente foi o desejo de muitos de nós. E Paulo está aqui a dizer, mas eu não vou pensar em mim primeiro. Em primeiro lugar, eu vou pensar em vocês. Em primeiro lugar, eu vou pensar em vocês. Por causa de vocês, por vossa causa, é mais necessário que eu continue a viver. Porquê? Versículo seguinte, 25. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no vosso meio. Porquê é que Paulo sabe que precisa de ficar? Porquê? Para que os seus amigos, a igreja de Filipos, pudesse ser frutífera. Para que a igreja de Filipos pudesse progredir na fé. Okay? Paulo quer ter uma vida produtiva ainda para poder levar os seus amigos, as pessoas que ele tem sob a sua responsabilidade, aquela igreja, a crescer na fé, a crescer na alegria, okay? No prazer, na satisfação em torno das coisas que de facto importam. Então, a grande ambição de Paulo é que Cristo seja glorificado, Cristo seja engrandecido. Agora, isto pode parecer muito abstrato, tá?
Como é que isto se manifesta na prática? Isto se manifesta na prática, obviamente, que em primeiro lugar, no nosso amor, nas nossas afeições, na nossa obediência a Cristo, mas sempre terá que haver um reflexo disso, sempre terá que haver uma concretização, uma materialização disso na vida daqueles que estão à nossa volta. Então a grande ambição da nossa vida, a grande ambição da nossa alegria deve ser a alegria dos outros, ok? Sublinha isto aqui. Põe isto, pendura em algum lugar na tua casa. Para esta semana, a grande ambição da minha alegria é engrandecer Cristo e eu engrandeço Cristo levando os outros a terem alegria na fé. Levando os outros a terem alegria em Cristo, ou seja, a terem alegria nas coisas que de facto importam. A grande ambição da minha alegria deve ser a alegria daqueles que estão à minha volta. Porquê? Porque o meu amor a Deus materializa-se no amor àqueles que estão à minha volta. Eu nunca vou ser verdadeiramente alegre se eu for um ermita no meio das pessoas, ok? Se eu for uma pessoa isolada de outras, de servir os outros, de poderes dar esperança, de poder trazer conforto, consolo, de poder trazer instrução, de poderes caminhar lado a lado, ombro a ombro. Então coloca para esta semana como objetivo relembrar, em primeiro lugar, a grande ambição da tua alegria, porque se tu só vais ser verdadeiramente alegre assim, primeiro, tendo o objetivo de engrandecer Cristo. Seja morrendo, seja estando vivo. E por isso, tu vais enfrentar a morte, olhos nos olhos, se tiveres que morrer. Se a morte estiver à porta, não vais ter medo, porque finalmente vais estar com Cristo. Mas enquanto viveres a tua missão, que deve ser intencional, que deve ser sacrificial, que deve ser programada, planeada, é a alegria dos outros. E aqui por a alegria daqueles que estão sob a tua primeira responsabilidade, se tu és casado, o teu cônjuge, se tens filhos, os teus filhos, a tua família, a tua comunidade, a igreja, aqueles que estão à tua volta. Agora, isto é possível fazer simultaneamente, tá bom? É possível fazer simultaneamente, nós podemos, isto não é uma ordem, bom, primeiro vou fazer a minha esposa feliz, depois os meus filhos, e lá por último, o meu colega de trabalho, se sobrar tempo, vou contribuir para a alegria na fé dele ou do meu irmão da igreja. Não, não é assim, ok? Agora, o que não pode acontecer é, por eu querer dar e contribuir e ser frutífero, e esta é a verdadeira produtividade, deixem-me só destacar aqui, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. A verdadeira produtividade, o verdadeiro fruto, é nós podermos crescer numa fé que conduz os outros à fé, ok? Que conduz os outros à alegria. Então, agora, eu não vou contribuir para a alegria do outro em detrimento daqueles que eu tenho sob primeira responsabilidade. E aqui entra a família e a igreja, a comunidade. E nós então devemos de perceber que existem estas várias esferas e devemos colocar como nossa maior ambição levar a alegria na fé todas estas pessoas. Todas estas pessoas. Esta é a missão da nossa vida. Okay? Contribuir para a alegria dos outros. Então, pensa sobre isto, relembra isto ao longo desta semana e procura perceber de forma prática. Anota como é que eu posso trazer mais alegria à minha esposa, aos meus filhos, aos meus irmãos da igreja, aos meus colegas de trabalho. Sem descurar aqueles que devem vir em primeiro lugar. E, se possível, a todos ao mesmo tempo. Tá bom? Deus te abençoe e até amanhã.